Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos de números 32 ao 34. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Quantos podem dizer amém? Amém. Coloque assim a mão no peito e diga assim: Senhor, eu não posso explicar, mas eu sei que Tu me amas e eu quero Te pedir, fala comigo, no nome de Jesus, amém. E diga assim comigo: deixou o esplendor, sabendo destina aqui, estava só e ferido no Gólgota. Pode sentar se quiser, para dar sua vida por mim. Diz assim, ó: se isto não for amor, o oceano não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é. Tudo perde o valor se isto não for amor. A celebração da Páscoa faz alusão histórica e profética ao episódio da libertação do povo hebreu do Egito. Quando Faraó, por sua dureza de coração, não quis deixar que o povo de Israel fosse liberado, segundo a ordem de Deus Jeová, e o Senhor ordena a Moisés que oriente as famílias dos hebreus que matem um cordeiro por família. Diga comigo: um cordeiro. Diga para o seu irmão: não um coelho. Um cordeiro por família. E se a família fosse pequena, unir-se-iria a outra família pequena, e ambos comeriam da carne do cordeiro assada, embebida em ervas amargas, e o sangue do cordeiro seria aplicado nos umbrais da porta dos hebreus, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar e haveria mortandade geral no Egito. O primogênito de cada casa e de cada família morreria, mas onde houvesse a marca do sangue,
haveria proteção. Daí vem a palavra Páscoa, que literalmente significa passar além da marca, saltar a marca. Aquele ato, segundo a Bíblia Sagrada, já prefigurava o Cordeiro de Deus, que seria enviado por nós para derramar o seu sangue e por este derramamento de sangue nos salvar do destruidor e da morte eterna. Quando Jesus está passando à frente de João Batista, ou na frente de João Batista, e João o vê, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconhece em Jesus o Cordeiro que seria sacrificado para que a nossa vida fosse salva. Por isso a Páscoa, eu disse há pouco, fala da morte e da ressurreição de Jesus. Devo dizer que a cruz do Calvário é o ponto central da vida e do ministério do Senhor Jesus. Um estudioso da Bíblia relatou que se a Bíblia descrevesse os 3 anos do ministério de Jesus com o detalhismo que descreve o Calvário, nós teríamos que acrescentar 8.400 páginas à Bíblia Sagrada. Sem sombra de dúvida, a ênfase que se dá à crucificação é devido à importância da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós e para nós. Repito, a cruz do Calvário é o ponto central e o momento mais elevado da vida e do ministério do Senhor Jesus. Os seus mais diversos milagres, desde a transformação de água em vinho, até os mortos que ele ressuscitou, não fosse o Calvário, teriam desaparecido na história. O tempo teria apagado a referência. A razão pela qual nós lembramos, mencionamos e cremos nestes milagres, a razão pela qual Jesus não é canonizado, ele é santo. A razão pela qual Jesus não é apenas venerado, ele é adorado. A razão pela qual Jesus não é apenas um profeta, ele é Deus. É que ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia e está sentado à destra de Deus, onde intercede pelos seus santos. A cruz do Calvário é o lugar onde a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. A cruz do Calvário é o lugar onde o leão se fez cordeiro. A cruz do Calvário é o lugar onde o Deus eterno se revelou o homem na sua inteireza. A cruz do Calvário é o lugar onde o santo se fez pecador. A cruz do Calvário é o lugar onde o rei se fez réu, onde o inocente se fez culpado, para por meio da sua morte dar vida àqueles que estavam mortos para sempre. Dwight Lyman Moody, um dos grandes pregadores da história, dizia que Satanás não consegue olhar para a cruz de Cristo porque contempla nela a importância da sua morte. Eu já mencionei uma certa feita em algum texto que Satanás, quando olha para a cruz de Cristo, enxerga nela a sua própria derrota e a vitória daqueles que creem no nome do Senhor ressurreto. Não podemos ou não devemos pensar na cruz de Cristo apenas do ponto de vista dramático. Não podemos pensar na cruz de Cristo apenas do ponto de vista do cinema e do teatro, porque a crucificação foi real. E a crucificação é a maior prova, a mais gritante prova do amor de Deus
para conosco. Eu quero compartilhar contigo muito rapidamente algumas coisas que a morte de Cristo provocou e promoveu para a nossa vida. Se Ele não tivesse morrido, esses fatos não aconteceriam. Nós não podemos pensar no Cristo da cruz apenas como um quadro na entrada da nossa casa. Nós não podemos pensar no Cristo da cruz apenas como a joia da nossa corrente pendurada no pescoço. Nós não podemos pensar no Cristo da cruz do ponto de vista de como Ele é apresentado, exemplificado e tipificado no Rio de Janeiro, de braços abertos, imóvel e a cada X anos precisando de uma reforma. Nós temos que pensar no Cristo da cruz como aquele que nasceu de uma virgem, viveu sem pecar, morreu pelos pecados que não cometeu, ressurgiu com poder e glória, assentou-se à destra do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, reina e intercede pela sua igreja e por aqueles que creem no seu nome. Agora nós temos que entender que a sua morte, repito, promoveu alguns acontecimentos para a nossa vida que não podemos ignorar. Primeiro, a morte de Jesus trouxe a revelação dos nossos pecados. A morte de Jesus, ou a crucificação, é o lugar onde o nosso pecado é confrontado, onde a nossa natureza pecaminosa é revelada. A cruz do Calvário é o lugar onde se confirma que todo homem se fez pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12, Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Em Romanos 11:23, Paulo diz que todos pecaram e assim todos foram encerrados debaixo da desobediência. O salmista no Salmo de número 14 diz que todos os homens se fizeram pecadores e nécios de coração. Quando Salomão ora na inauguração do templo em Jerusalém, capítulo 6 do segundo livro das Crônicas, versículo 48, ele diz assim: se o teu povo pecar, e abre parêntese, porque não há homem que não peque. Ou seja, Salomão está reconhecendo que todo homem é por natureza pecador. No Salmo 51, o salmista diz: eis que em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. A cruz do Calvário é o lugar onde este pecado é revelado e repousa sobre o Cordeiro imaculado, sobre o Cristo inocente, sobre aquele que por nós estava dando a sua vida para anular o poder do pecado em nossa vida. Isaías, na sua profecia messiânica, capítulo 53, versículo 4, 5 e 6 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. E eu amo o versículo 11, quando Isaías diz: ele verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Quando Isaías diz: ele verá o fruto do seu sacrifício, Isaías está dizendo que Jesus, exatamente agora, domingo 16 de abril de 2017, assentado no trono da glória, está olhando para a igreja reunida, e Ele está dizendo: olha lá, Pai, valeu a pena o meu sacrifício. Eis ali o resultado da minha morte na cruz do Calvário. Aleluia. Então, primeiro, a morte de Cristo traz a revelação dos nossos pecados.
Nós somos, por natureza, pecadores, mas Ele deu a sua vida por nós. Eu acho interessante que às vezes nós somos tentados a pensar que Jesus foi à cruz por falta de opção. Às vezes nós somos tentados a pensar que o Pai colocou as mãos nas costas de Jesus e disse: você tem que ir. Se você não for, você perde o status de rei. Não. Pedro diz em Atos capítulo 2, versículo 25, que Jesus foi entregue por conselho e presciência, ou pré-conhecimento, conhecimento antecipado de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Jesus não nasceu e cresceu sem saber o que lhe ocorreria. Ele sabia exatamente para que veio e estava disposto a cumprir o seu propósito, por uma única razão: eu e você, sem Ele, estaríamos perdidos. Segundo lugar, a morte de Jesus revela o amor de Deus. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: Deus ama você. A morte de Jesus revela o amor de Deus. De vez em quando, em nossa imbecilidade vaidosa, a gente diz assim: eu quero uma prova de que Deus me ama. Olha para a cruz. Não há maior prova de amor do que o Calvário. O poeta escreveu, eu vou contextualizar, e disse que se as águas do mar fossem tinta e o azul celeste fosse papel, se todas as árvores fossem penas ou canetas, e todos os homens fossem poetas, nem mesmo assim seria possível expressar o grande amor de Deus. Num dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 12, 13 e 19, João diz que nisto conhecemos o amor do Pai, em que Ele deu o seu Filho por nós. Aí João diz no versículo 19: e nós o amamos porque Ele nos amou antes de nós o amarmos. Ele nos amou primeiro. Deus ama você, e a cruz do Calvário é a revelação desse amor. Presta atenção, a filosofia não entende isso porque não comporta na filosofia. A religião não entende isso porque não comporta na religião. A mentalidade humanista não entende isso porque não comporta na compreensão de amor do homem. Mas Deus nos ama com amor tão pleno, que o amor de Deus é tão maior que você, que a Bíblia Sagrada vai revelar que o seu amor é que encobre a nossa multidão de pecados. Nada pode colocar em questão o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Deus ama você. Se tivesse tempo e fôssemos dar exemplos de expressão de amor, iríamos falar da parábola da ovelha perdida, quando ele deixa 99 no aprisco e vai buscar uma por amor. Poderíamos falar da parábola da dracma perdida, quando uma mulher acende as lamparinas da casa para procurar uma dracma. Poderíamos falar do filho pródigo que afronta e humilha o pai e ao voltar é recebido com amor. Se fôssemos falar desta prova de amor, eu iria falar para você olhar no teu espelho e perceber que a única explicação para estarmos vivos é a afeição de Deus, é a compaixão de Deus, é o zelo de Deus, é o carinho de Deus, é a proteção de Deus, é a aliança de
de Deus e a sua misericórdia conosco. Só se você puder, erga sua mão e dê glórias a Ele, porque Ele ama você. Em terceiro lugar, a morte de Jesus revela o nosso resgate. Eu e você éramos escravos do pecado e não poderíamos ser redimidos se alguém não pagasse esse resgate. E quer saber de uma coisa? A lei mosaica estabelecia que só sangue inocente poderia pagar o resgate de um culpado. É por isso que Deus não envia profetas para o Calvário. É por isso que Deus não envia patriarcas para o Calvário. Ele envia seu próprio filho, Cordeiro imaculado, sacerdote santo, que jamais pecou, para vir, para sofrer ou pagar o preço da nossa transgressão. No Salmo de número 44, o salmista diz que nenhum homem pode pagar o valor do resgate da sua alma. E ele diz: por mais rico que seja, ainda que venda todos os seus bens, empobrecerá, viverá na miséria e não pagará o valor da sua alma. Mas quando Jesus está celebrando a Páscoa com os discípulos, ele diz assim: esse é o sangue da nova aliança que será derramado em resgate de muitos. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19, Pedro diz assim: sabendo que não foi com ouro ou prata, ou coisas corruptíveis semelhantes a estas, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o sangue de Jesus, como o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: o preço foi pago, a dívida foi quitada. O preço foi pago, a dívida foi quitada. Você não é escravo do pecado, você foi resgatado, você foi redimido. Satanás não é seu dono, ele não pode chantagear você, porque alguém já pagou o preço por você. Aleluia. Então, na cruz de Cristo, no Calvário de Cristo, na crucificação, está revelado o nosso resgate. Alguém pagou um preço. Lembro-me agora de um fazendeiro cristão norte-americano que na época da escravatura passou no mercado negro, no mercado de escravos, no mercado de venda de escravos, e ele viu uma jovem que estava para ser leiloada como escrava. E aquele fazendeiro correu em casa e pegou a sua bolsa de moedas de ouro e voltou correndo para o mercado de escravos, e a moça estava sendo leiloada. E quando chegou o momento do leilão da jovem, ele ofereceu o maior lance e comprou a escrava. E quando diz a história que quando ele veio para receber a escrava na plataforma, a escrava encheu a boca de saliva e cuspiu na sua face. Ele poderia chibatá-la, bater, espancá-la. Ele era dono e ela era escrava. Mas diz a história que ele tirou um lenço do bolso, enxugou o rosto e levou a moça para o cartório, onde seriam passados os documentos de propriedade. E quando chegou lá, que passaram o documento de posse da escrava, ela é sua, ele mandou lavrar uma carta de alforria. E quando terminou de lavrar a carta de alforria, ele estendeu a mão e entregou a carta para ela. E ela, assustada, olhou para ele, pensando que era uma armadilha, uma jogada. Ela disse: você não pode me dar essa carta. Se você me entregar essa carta, eu serei livre, eu não serei sua escrava. Você acabou de pagar. E ele, olhando para a jovem, disse: filha, eu não te comprei para te escravizar, eu te comprei para te libertar.
Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Essa é a raiva do diabo. Sabe por quê? Porque quem serve ao diabo serve como escravo, tem a mente entorpecida, depende dos vícios, depende dos prazeres, serve na escravidão. Mas eu e você não. Deus não tem escravos, tem filhos. Ele pagou o preço para você ser livre. Livre, livre, você é livre. Aleluia. Conheço gente que quis deixar de adorar os demônios. Conheço gente que quis deixar de oferecer oferendas aos demônios. E o demônio disse: vou matar você, vou matar seu pai, vou matar seu filho. Porque o diabo tem que manter escravos. Deus não. Se você disser para ele não te quero, ele te respeita. Se você disser para ele não te amo, ele te respeita. Se você disser não vou à igreja, ele te respeita. E se você disser quero te amar, ele diz eu também te amo. Se você disser eu te quero, Senhor, ele diz eu também te quero. E se você disser para ele não te quero mais e foi embora, e o diabo te escravizar, lá na tua escravidão você clama, e ele desce ao teu encontro e te tira da masmorra e te livra. Aleluia. Porque tem um preço pago, tem um resgate pago, tem uma conta que foi paga. Queria falar com mais detalhes de cada item desse, mas cada item desse dá uma pregação. Então, na cruz de Cristo está revelado o nosso resgate. Em primeiro lugar, a crucificação revela os nossos pecados. Em segundo lugar, a crucificação revela o amor de Deus. Em terceiro lugar, a crucificação revela o nosso resgate. Em quarto lugar, a crucificação revela a nossa libertação. Porque ele morreu, nós somos livres. O cordeiro morto no Egito era a garantia de que haveria libertação da escravidão. O cordeiro morto no Calvário é a garantia de que podemos ser livres. Lembro agora de Jesus chegando na sinagoga em Nazaré e entregam para ele o livro o rolo do profeta Isaías para que ele leia. Isso está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 18. E ele abre o rolo do profeta Isaías naquilo que para nós é o capítulo 61. E ele começa dizendo assim, eu amo esse versículo, esse negócio é extraordinário: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a declarar a abertura de prisão aos presos, a anunciar o ano do Senhor, aceitável do Senhor, e a salvação do nosso Deus. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, na morte de Jesus está a nossa libertação. João 8,32, quase todo mundo sabe de cor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei firmes e não retorneis ao jugo da escravidão. Olha que lindo, Romanos 6,14. Pois o pecado não tem mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Dá uma provocada do irmão do seu lado e diz para ele: Jesus me libertou. Jesus me libertou. Eu não estou ouvindo o grito de um povo que está liberto. Jesus me libertou. Na cruz do Calvário está a nossa libertação. Aleluia. A sua morte nos livra.
A sua morte quebra as algemas, a sua morte quebra as correntes. Em quinto lugar, na morte de Jesus está a expiação dos nossos pecados. O que é expiação? Uma vez por ano, no mês de Tisri, que corresponde ao nosso mês de outubro, o sacerdote convocava toda a nação para o dia da expiação nacional. Toda a nação se reunia em Jerusalém para confissão de pecados, sacrifício e perdão. E vinham ou eram trazidos, Levítico capítulo de número 27, eram trazidos 2 cordeiros para serem apresentados no altar. O primeiro cordeiro era morto, e o sacerdote pegava o sangue daquele cordeiro, espargia sobre si, espargia sobre os sacerdotes, sobre os levitas, sobre o altar, sobre o santuário, santificando o santuário, os levitas e os sacerdotes. O segundo cordeiro, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava o pecado do povo, e aquele cordeiro era solto no deserto para trilhar, peregrinar no deserto. Simbolicamente, aquele cordeiro levava o sacrifício do povo para o deserto, morria no deserto. É por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 12 diz que Jesus, para santificar o seu povo com o seu próprio sangue, padeceu fora da porta ou fora da cidade, ou seja, ele sai peregrinando, levando sobre si os nossos pecados. Ele faz expiação pelos nossos pecados. Significa dizer que ele se apresenta em nosso lugar, ele recebe sobre si a nossa transgressão. A cruz do Calvário é mais do que a tortura de um império cruel a um inocente condenado. A cruz do Calvário é o lugar onde o meu pecado e o teu pecado foi depositado em Jesus. Toda a nossa transgressão foi colocada nele. Quando Deus, o Pai, olha do céu para o Calvário, não vê mais o seu Filho inocente, vê os nossos pecados repousando sobre ele. É por isso que o Pai vira as costas, é por isso que o Pai lhe deixa só, e é por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o nosso pecado estava sobre ele. Mas olha o que a Bíblia diz: pois que por um momento te deixei, mas outra vez com misericórdia te trouxe de volta, te atraí. Então a cruz do Calvário é o lugar onde Jesus recebe os nossos pecados. Presta atenção numa coisa: não deixe o diabo lhe escravizar com acusações, não deixe o diabo lhe escravizar com mensagens ruins. Quando Satanás ficar passando na tua cara teu pecado, manda ele ser besta no inferno, porque para ele não tem jeito, mas para você tem. Ele foi criado perfeito e está condenado à eternidade distante de Deus. Eu e você, criados imperfeitos, mas alvos de uma misericórdia extraordinária que nos dá esperança de vida eterna. Só quem entende esse negócio da glória a Deus e celebra o nome de Jesus. Já estou terminando. Na cruz do Calvário está a nossa reconciliação com Deus, está o renovo da nossa aliança com Deus. Eu não sei se você lembra que quando Deus cria Adão e Eva e os coloca no jardim, eu estou pregando rápido assim, porque eu não quero passar do horário, eu quero que você entenda o que eu estou lhe dizendo sobre a cruz do Calvário. Quando Adão e Eva foram postos no Éden, a Bíblia diz que diariamente o Senhor vinha para conversar com Adão e Eva. Quando Adão peca, a Bíblia Sagrada declara que o Senhor expulsou Adão e Eva do Éden. E ao expulsar a Adão e Eva do Éden, o Senhor colocou uma espada flamejante se movendo em torno da árvore da vida. E o Senhor colocou
querubins para guardar o caminho da árvore da vida. A relação entre Deus e o homem estava rompida. Preste atenção, em Êxodo capítulo 28, quando o Senhor dá a Moisés a planta, o modelo, o padrão do tabernáculo e do santuário, o Senhor manda a Moisés colocar um véu espesso entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos estava a arca, que era o maior símbolo material da presença de Deus. Sobre a arca estavam 2 querubins, representando guardiães dos oráculos de Deus. Aquele véu representava separação. Aquele véu indicava: ninguém pode passar daqui. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação que eu acabei de falar, rompia o véu para sacrificar e interceder pelo povo. Agora preste atenção, e eu amo esse texto, porque quando Jesus está no Calvário, pastores, e ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele diz que a terra tremeu, o sol escureceu, mas o lindo, olha a beleza, o véu do templo se rasgou. Diga comigo: o véu do templo se rasgou. Diz para o teu vizinho: o véu do templo se rasgou. Sabe como? Diga comigo: de alto a baixo. Repete: de alto a baixo. Repete, porque essa é a parte linda: de alto a baixo. Sabe por que de alto a baixo? Porque quando Jesus morre, o véu não rasgou porque as colunas do templo abriram. O véu rasgou de alto a baixo porque o próprio Deus desce e rasga o véu e abre caminho. Aleluia! Sabe o que significa isso? O próprio Deus está dizendo: a parede da separação está derribada, a inimizade está rompida, a aliança está refeita. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo de número 2, versículos 18 a 20, Paulo diz que Deus estava em Cristo, 5, 18 a 20, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não contabilizando aos homens as suas transgressões, mas estabelecendo a paz. Então, na cruz do Calvário está a nossa reconciliação com Deus, na cruz do Calvário está a nossa renovação de aliança. Nós podemos ser amigos de Deus. Penúltimo lugar, na cruz do Calvário está a nossa salvação. O que significa salvar? Livrar, tirar para fora, dar livramento, tirar do buraco, conceder vitória, dar livramento. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Provoca o vizinho e diz para ele: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Você não entendeu? Pela graça sois salvos. Pela graça. Não pelas obras, não pela religião, não pelo esforço próprio. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Na cruz do Calvário está a nossa salvação. Salvos por Ele, redimidos por Ele, resgatados por Ele. Paulo diz aos Romanos no capítulo 10, versículo 8: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. As pessoas não conseguem entender isso. As pessoas dizem assim: como é que pode? Eu, um comedor de feijão, já ouvi muito isso aí nesse sertãozão. Eu, um comedor de feijão, salvo? Isso é invenção de vocês. Nunca se viu dizer isso. Deixa eu te explicar. Não é possível pela religião, não é possível pela bondade dos homens, não é possível a mentalidade humana entender isso, porque a mentalidade humana é possessiva e vingadora, mas no coração de Deus, salvação é um plano eterno. O que é mais extraordinário é isso, é que salvação no plano de Deus é um projeto eterno.
eu acho isso lindo e extraordinário, porque veja só, antes de Deus criar o homem perfeito, Ele já estava planejando salvação para recuperar o homem que Ele criaria perfeito, iria se estragar, e Ele já tinha planejado a recuperação. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 9, diz que o Senhor nos chamou com uma santa vocação desde os tempos eternos, ou seja, antes, na eternidade, Deus não tinha nem criado a mim, a você, não tinha criado Adão, para ficar mais claro, e Ele já sabe que Adão vai pecar. Como é que Ele cria um camarada que Ele sabe que vai pecar? Como é que Deus não anula a possibilidade de Adão pecar? Porque Deus não quer pessoas manipuladas, intoxicadas, bêbadas e sem saber o que estão fazendo. Deus quer gente que o sirva como filho, não como escravo. Estou aqui porque quero, não porque Deus colocou uma espada no meu pescoço. E Ele te dá o direito de errar, Ele te dá o direito de pecar, mas diz assim: se você errar, eu já planejei recuperação, eu já planejei caminho de volta. Você não precisa ficar na sepultura, porque eu mesmo, Deus, desci ao charco de lodo para te tirar de lá e te dar direito de vida eterna e salvação. Aleluia. E é incrível, ninguém pode negar. Os sociólogos têm que reconhecer, todos os estudiosos têm que admitir que nenhuma mensagem, nenhum conceito, nenhum princípio é capaz de mudar a vida dos homens como o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho é tão poderoso e essa salvação é tão extraordinária. Presta atenção, camarada já me ligou de madrugada, 2 horas da manhã, e disse assim: pastor, eu sou assaltante, eu sou líder de uma quadrilha de assalto a banco, eu estou na praça da cidade X, esperando a hora de arrombar um banco, e procurando a rádio, eu ouvi uma pregação e deixei a pregação tocar, era o senhor que estava pregando, eu liguei agora para a rádio e pedi ao apresentador para me dar seu número de telefone, e ele me deu. Eu não quero assaltar mais o banco, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Quem pode fazer isso senão o Evangelho, gente? Só o Evangelho faz isto. Aleluia. Eu estava pregando numa cidade, e no meio o culto transmitido pelo rádio, no meio da pregação, o Senhor começou a me usar para expulsar, repreender espírito de morte. Antes da pregação terminar, eu já tinha concluído o apelo. Uma moça chegou em pé no púlpito da igreja, assanhada, descabelada, desmantelada. Ela disse: eu estava acompanhando o culto pela rádio, e eu estava em casa com o copo de veneno para cometer suicídio. Quando você começou a orar, Deus me deu vontade de vir para cá. Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Salvação, Calvário, Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus morreu para isso, para salvar você e para mudar a nossa vida pelo poder do Evangelho. Quem tem certeza de salvação em Cristo, levante assim a sua mão. Alguém vai dizer que povo pretensioso e besta. Não, não é pretensão nem bestajada. Isso é apenas a testificação do Espírito Santo em nossa alma, dizendo: Cristo Jesus morreu por nós. Cristo Jesus morreu por nós. E Ele anula o poder do pecado, e você pode ser salvo por Ele. E eu termino. Em último lugar, não é que esgotou, não. Em último lugar, o que eu quero e posso falar hoje à noite, mas teria muitas outras coisas para falar. Mas deixa eu te dizer, na cruz de Jesus, na morte de Jesus, está a nossa vitória sobre Satanás e seus demônios. Porque Jesus morreu, Satanás não pode fazer o que quer com você. Diz aí para o seu vizinho: porque Jesus morreu, Satanás não pode fazer o que quer com você. Aleluia. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto que, assim como os homens são sujeitos às coisas concernentes à carne e o sangue,
também ele se sujeitou às mesmas coisas, para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A cruz do Calvário não é o lugar onde Jesus desfalece. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus esmaga a cabeça da serpente. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus tira o poder de Satanás de fazer o que quer. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus diz assim: ô cabeça rachada, a partir de hoje você não toca num servo meu, você não toca numa serva minha, porque aqueles que creem em mim estão debaixo do meu sangue, estão guardados pela minha proteção. A cruz é o lugar da sua vitória contra o poder das trevas. Sacode seu vizinho e diz para ele assim: Jesus venceu por você. Jesus venceu por você, Jesus venceu por nós, aleluia! Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10, um anjo brada e diz assim: já está preso o acusador dos nossos irmãos, o qual os acusava de dia e de noite diante de Deus, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14, João diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E eu vou dar mais uma referência, Romanos 16, 20, Paulo diz assim: em breve, diga comigo, em breve, diga para o seu vizinho, em breve, diz para você assim, em breve. Olha o que Paulo diz: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. No dia da glorificação da igreja, no dia em que a igreja for posta para reinar com ele, todo o poder das trevas será definitivamente esmagado, e eu e você reinaremos com ele para sempre. Por isso que ele morreu. Fica de pé quem puder, por favor.